Feche agora os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a manifestação do Senhor. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares, mas sabemos que o Senhor se manifesta onde o Senhor é desejado, onde o Senhor é o centro, onde o Senhor é o primeiro, o principal, e o Senhor é o centro desse lugar. Que o seu nome seja engrandecido, Senhor, neste lugar. Eu oro abençoando cada um dos irmãos, como ovelhas que eles são, que nós somos. Pai, que o Senhor possa liberar uma palavra que venha nutrir cada um deles, que eles possam sair daqui nutridos, abençoados, alimentados com a palavra do Senhor. Que cadeias sejam quebradas, que escamas possam cair por terra, que sofismas na mente, setas malignas, fortalezas na mente, possam ser destruídas, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa hoje ministrar com vida, com unção, sobre cada um deles, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Dito isto, feita a oração, o título da palavra é: acrescente o Senhor à sua casa. Acrescente o Senhor à sua casa, acrescente o Senhor lá na sua casa, encha a sua casa do Senhor Jesus. Quantos querem ter sua casa cheia do Senhor Jesus? Ele é a solução de todo o problema. Qual que é o problema que você tem? O problema que nós temos é a falta do Senhor manifestar em nossas vidas. Quanto mais cheio do Espírito você é, quanto mais cheio da palavra você é, mais você vive uma vida vitoriosa. Quem crê diz amém. E olha só, nós precisamos ter muito cuidado com conceitos e crenças que são lançadas na nossa mente constantemente. Nós somos aquilo que pensamos. O seu comportamento é fruto das suas crenças. Fala assim: o meu comportamento, o meu agir é fruto das minhas crenças. Então nós devemos ter, olha aqui para mim, queridos, devemos ter muito cuidado com as crenças que nós temos. Porque assim como você crê, assim você imagina. Então, assim como você pensa, assim você imagina cenários na sua casa, cenários no seu trabalho, imagens para com seus filhos. Então, de acordo com o que você pensa, você vai projetar. É igual esse projetor aqui, ele está projetando algo que está no computador. Então nós projetamos imagens de acordo com aquilo que nós pensamos. A ansiedade é fruto disso, de imagens ruins que vêm na nossa mente. Quando você crê que Deus não vai agir em tal área na sua vida, porque talvez você errou, porque talvez você pecou, ou porque é impossível, você começa a projetar imagens futuras do seu dia, de amanhã, ruim. De repente você está aqui, hoje me ouvindo, e está com o coração cheio de pensamentos ruins para essa semana que vai começar. Então vocês estão me entendendo aqui que você ter uma mente alinhada com a palavra de Deus vai te levar a ter imagens boas. A Bíblia é um livro que projeta imagens daquilo que Deus tem para nós. Nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. O Senhor é meu pastor, Ele me leva, e nada me faltará, e Ele me leva a pastos verdejantes. Imagens que Deus traz para nós, para que possamos descansar nele. Amém? Então, olha só, um ensinamento que é dito, por muitos treinadores aí, coaches. E olha, que eu creio que a intenção deles são boas, é uma boa intenção. Mas olha só, diz o seguinte, que devemos fazer tudo o que é possível e deixar para Deus apenas o que é impossível. Ou seja, tudo nós devemos fazer e Deus deve fazer apenas o que é milagre. Então,
o que nós não conseguimos, Deus faz. Realmente o nosso Deus é um Deus de milagres. Sim ou não? Mas, olha, esse pensamento, essa doutrina, ela não procede do céu, sabe por quê? Porque se você for precisar de Deus só quando você precisar de milagres, você está deixando de ter comunhão com Deus na maioria do dia seu. Você concorda comigo que tem épocas da sua vida que você não precisa de milagre nenhum? Sim ou não? Que tudo, você fala, não estou precisando de milagre, então, ou seja, você vai deixar de ter comunhão com Deus, porque quando você pede a Deus, você está tendo comunhão com Ele. Você está dependendo de Deus, ou seja, é um tipo de pensamento que te deixa, independente, que te deixa o que? Distante da dependência de Deus. Isso, olha aqui, qual foi o primeiro pecado? Porque Adão e Eva não quiseram depender de Deus comendo da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Quiseram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não queriam depender de Deus para Deus definir a vida deles. Vocês estão me entendendo aqui? Então, queridos, olha, nós precisamos de Deus para tudo. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5, na parte B. Sem mim nada podeis fazer. Queridos, sem Deus, você não consegue nem levantar da cama amanhã. Sim ou não? Se Deus tirar a mão de você e o inimigo vir e lançar uma enfermidade, você nem levanta da cama. Talvez você nem amanhece. Estou certo? Não é verdade? Sim ou não? Estou certo ou estou errado? Só os mais antigos aqui que sabem. Os meninos novos não entendem nada. Estou certo ou estou errado? Queridos, então é uma doutrina que ela estimula as pessoas a serem mais proativas. Eu entendo quando a pessoa fala isso. Um coach fala isso, um treinador, ou até mesmo um crente, um pastor. Ele quer estimular as pessoas a serem mais proativas, não ficarem passivas, esperando as coisas do céu. A intenção é boa, mas a verdade é que esse conceito afasta a gente de Deus, do nosso dia a dia, porque raramente nós precisamos de milagres. Então, é um conceito que nos leva a orar menos, depender menos do Senhor. Claro que você precisar falar, não, agora eu vou ficar quieto, Deus vai operar um milagre, vai passar o sabão no meu corpo. Claro, eu não estou falando disso. Mas você ter fôlego e força para passar o sabão no seu corpo, é dádiva de Deus, sim ou não? Porque se Deus tirar a mão, nem conseguir pegar um sabão, você pega. Estou certo ou estou errado? Não é verdade? Sim ou não? Devemos depender tudo do Senhor. Deus não quer ajudar apenas em coisas grandes. Deus quer te ajudar em coisas pequenas. Está fazendo a comida? Fala, Senhor, faz um balanceamento, um alinhamento da minha mão, para eu não errar a mão. Você está fazendo, você vai arrumar a casa, fala, Senhor, me dá fôlego, força para eu limpar a casa e não terminar com dor nas costas. De repente você vai sair para trabalhar amanhã e fala, Senhor, abre as portas, dá favor para mim, que quando eu chegar lá no cliente, o cliente vai abrir um sorriso para mim e já vai fazer o pedido na hora sem eu falar nada, e vai pedir mais ainda do que eu estou esperando, pedindo ou pensando. Amém. Tudo. Você vai em algum lugar, lá na 44, de repente você está precisando comprar uma roupa, lá é difícil estacionar, fala, Senhor, eu quero uma vaga perfeita, para quando eu chegar lá, colocar o meu carro. É forte, não é forte? Sim, jovens, você vai fazer uma prova, olha só, eu já contei esse testemunho aqui outras vezes, uma irmã que pediu para Deus, estava orando para fazer o vestibular de medicina, e ela falou, Deus, mostra para mim quais são as matérias que vão cair. E tem matérias que definem
ali um vestibular. Porque tem matérias que caem só de 6 em 6 anos, tem matéria que cai todo ano. Mas tem matéria que cai de 6 em 6 anos, 7 em 7 anos, 5 em 5 anos. Matérias que demoram a cair. E Deus falou para ela uma matéria para ela estudar, que não era uma matéria que todo mundo iria estudar. Eram essas matérias que fazem a diferença. Quando cai, faz a diferença. É aquela questão que faz aparta, né, daqueles que sabem, daqueles que, né, não sabem. Aí Deus falou para ela estudar, ela estudou. Sabe o que aconteceu? Isso ela pediu porque ela não queria parar de liderar uma célula. Falou: Deus, eu quero continuar liderando uma célula, mesmo indo prestar vestibular para medicina, na UFG. Deus deu a questão para ela. O que aconteceu quando chegou no vestibular? Qual questão caiu? A que ela tinha pedido. Só que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. E ela era boa em matemática. Isso ela esqueceu de pedir para Deus. Sabe o que Deus fez com a matemática? Para quem estava prestando vestibular na medicina, naquele ano, subiu o valor da nota de matemática. E ela era especialista em matemática. Ou seja, ela passou, porque Deus a favoreceu. Ela colocou Deus numa tarefa cotidiana dela, nos estudos. Nós precisamos colocar Deus em tudo. Vamos trabalhar amanhã? Coloca o Senhor. Estamos orando pelos nossos casamentos? Coloca o Senhor. Estamos colocando diante de Deus nossos filhos? Coloca o Senhor. Estamos colocando diante de Deus, vocês que querem casar, os solteiros que estão aqui, você deve colocar o Senhor. Falou: Senhor, me ajuda a escolher a minha ungida, o meu ungido. Quando eu converti, eu sabia que eu era ruim para escolher. Eu tinha escolhido uma quantidade. Porque senão vocês vão falar mal do meu passado, né? Terrível coisa. E eu vi que eu errava, dava tiro, assim, ó, ruim de mira. Falei: Deus, eu não sei, me arruma uma ungida para mim. Aí a primeira célula que eu fui, depois que eu converti, passou uns 3 meses eu indo na célula, aí eu viajei, quando eu voltei, primeira célula que eu chego, quem está lá? A minha esposa que estava falando aqui para vocês. E eu lembro direitinho, quando eu cheguei, eu a vi, fazer para cá, porque aqui tem mais jovem, né? E a hora que eu cheguei na célula, fizeram uma festa lá para mim, nunca vi isso, viajei e fizeram uma festa. A hora que eu chego, eu vejo ela lá no final do corredor, com a calça jeans, com a blusa amarela, cabelão comprido. Eu falei: eita, glória a Deus, o Senhor é bom, aleluia. Cheguei para meu líder, falei: ei, líder, você é ungido demais, olha que maravilha. Já trouxe a bênção. Deus é assim, coloca Deus em tudo. Irmãos, criar filhos, nós precisamos de Deus, sim ou não? Quem tem mais de um filho, cada filho é uma cabeça, sim ou não? O Timóteo não gosta nem de doce, não chupa balinha, chiclete, não gosta de chocolate, só amargo, o negócio dele é só sal. O João é uma formiguinha. O João é espiritado, o Timóteo é mais tímido, a Ana tem a característica dela. Ou seja, imagina só, que dia que eu vou ter sabedoria para educar filhos com temperamentos diferentes? Meu querido, você pode ser um estudioso, mas nós precisamos da graça de Deus para educar os nossos filhos. Fala amém, irmãos. Deus quer nos ajudar a tudo, a cozinhar, a cuidar da casa, a educar os filhos, é tudo. Olha, Deus, Ele quer se envolver em tudo na nossa vida. Fala assim: Deus quer participar de todas as coisas. Só uma dica: por que Deus vem morar dentro de nós? Deus mora dentro daquele que é nascido de novo. Se você crê com o seu coração e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus vem morar dentro de você. Deus quer tanto participar da nossa vida, que Ele se tornou um conosco e mora dentro de nós. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, coloca Deus em tudo. Peça conselhos para o Espírito Santo. Ele quer te abençoar na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos, em tudo. Amém? A sabedoria. Quantos querem ser sábios aqui?
Quantos querem a sabedoria de Deus? Quantos querem a sabedoria de Deus? Eita, glória! Eu sou pastor de uma igreja do Reteté, amém? Vocês podem dar glória a Deus aí, amém? Aleluia! Se quiser levantar e soltar umas rajadas aí, está liberado, amém? Eita, glória a Deus, aleluia! Ô irmãos, tenha liberdade. Mas olha só, você sabe o que é a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria é você colocar Deus em tudo. Fala assim, a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, é Cristo. É quando você coloca Cristo em tudo. Queridos, tudo. Todas as decisões importantes que eu tomo na minha vida, eu oro a Deus até Deus trazer paz. Eu oro a Deus até Deus trazer paz. E Deus fala de duas maneiras. Nós temos quantos TIs aqui? Quantos que mexem com o computador? Ciência da computação. Aleluia. Tem um ali atrás, cara de nerd, né? Certeza, ela usa óculos, cara de... A linguagem do computador é 0 e 1, não é isso? 0 e 1, 0 e 1. É a linguagem de Deus também. Urim e Tumim, sim e não. Você tem que consultar Deus para tudo, para Deus falar assim, vai adiante, William, siga adiante, esse é o caminho. Ou quando você acorda pensando em fazer algo, dá uma angústia no seu peito, é Deus falando assim, faz não, não vai por aí não mexe com isso. Então a sabedoria de Deus é a maneira mais fácil que tem. Existe uma maneira mais fácil? Qual que é o primeiro ensino que nós damos para o nosso filho? Sim e não, não é isso? Não pode, pode, não pode, pode. Assim é Deus conosco. Agora então, nós devemos colocar Deus em tudo e perguntar para Ele. Faço isso? Se você está em paz, siga adiante. Se está alinhado com a palavra de Deus, siga adiante. Nós temos orado pela nossa família nesses dias. Então nós devemos pedir instrução para o Espírito Santo. Olha aqui para mim, esse negócio, olha, vamos pregar aqui sobre casamento, eu vou te dar 7 passos para você ter um casamento abençoado. Olha, querido, pode ser que ele vai falar 7 coisas boas, mas quem disse que você vai dar conta de fazer? Começa resolvidinho, uma semana. Na segunda já cai, fica só 6. Na terceira já passa para 4. Na quarta semana você está fazendo só 2. Na quinta semana você já está errando os 7 e cometendo mais uns 14 pior. Sim ou não? Nós precisamos do Senhor. Então olha só, João 15, verso 5, parte B diz, porque sem mim nada, fala nada, nada podeis fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Agora vamos lá. Entenda, você pode fazer todas as coisas, não incluindo o Senhor, mas isso não vai ser bom. Inclua o Senhor em tudo. Em tudo. Inclua o Senhor. Em tudo, coloca o Senhor. A palavra de Deus diz claramente que o Senhor Jesus é a própria sabedoria, como eu disse para vocês. E alguns falam, mas como é que eu vou ter sabedoria? Coloca o Senhor, simplesmente coloca o Senhor. Provérbios 3, verso 6 diz o seguinte, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Coloque o Senhor, reconhecer o Senhor nos teus caminhos, é você colocar Ele como Senhor. Jesus falou, eu fiz tudo o que meu Pai me pediu. Não foi isso que Jesus falou? Eu obedeci todas as coisas que o meu Pai me pediu. Então nós devemos reconhecer e colocar o Senhor. Você quer ter uma família abençoada? Ora, coloca o Senhor na hora do almoço.
Eu oro toda hora do almoço nós estamos orando. Eu e a minha casa, nós oramos, colocamos os alvos. Eu abençoo vocês, abençoo o pastor Aloysio. Eu abençoo, as pessoas que fizeram o alimento para mim. Eu oro. Chega à noite, eu oro com a minha esposa. E aí oramos, colocamos os alvos. Eu vou fazer algo aqui, eu oro de manhã. Por que vocês eu oro aqui de manhãzinha, 5h30 da manhã, eu estou aqui orando para vocês, abençoando vocês. Vocês acham que eu fico aqui só orando por mim? Não, claro, boa parte do tempo, em alguns momentos, em épocas da minha vida que eu estou debaixo de muita pressão, realmente eu oro muito por mim. Mas na maioria esmagadora eu oro por você. Eu oro por esse culto, para ter um culto ungido. Eu abençoo os discipuladores, as esposas, os kids, abençoo os líderes. Eu coloco, porque eu não sei de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu clamo a Ele, falo, Senhor, me ajuda. Fala para esse irmão do seu lado, fala assim, meu irmão, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Amém? Olha, não são apenas alguns caminhos, mas em todos os caminhos. Se você começar a colocar o Senhor, Ele vai te coroar. Olha aqui para mim, isso que é forte. Ele vai coroar o seu esforço com sucesso. Coloca o Senhor. E aí sabe o que você vai fazer? Quando der certo? Glória a Deus. Porque eu orei a Deus e Deus, pela sua graça, operou na minha vida. Amém? E Deus dá. Agora olha aqui para mim. Que aí você fala, pastor, mas eu não vou nem orar não, porque eu tenho muitos pecados. Deus não vai fazer na minha vida, pastor. Eu tenho muitas falhas. É você e eu e a torcida do Corinthians e do Flamengo junto. Olha aqui para mim. Nós recebemos algo de Deus, não é pelo nosso comportamento. Não comporte mal, porque tem consequências, amém? Mas o seu filho come na hora do almoço porque ele comportou bem ou porque ele é seu filho? Forte. O seu filho dorme na sua casa porque ele é uma pessoa perfeita ou porque ele é o seu filho? Deixa eu falar algo para vocês. O que move o favor de Deus é a sua dependência e crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fala amém! Deus recompensa aquele que o busca. Isso agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem um comportamento bom. Não. Claro que o bom comportamento, isso é bom, é que você manifeste, porque é de acordo com a sua natureza. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que faz a bênção chegar até você, é você colocar Ele nos teus caminhos e crer que Ele é bom. Pela fé, você recebe de Deus. Prostitutas receberam do Senhor Jesus, homens pecadores receberam do Senhor Jesus, coletor de impostos recebeu do Senhor Jesus, pecadores recebeu do Senhor Jesus. Quem é que não recebeu? Quem se achava muito bom. Os religiosos que se achavam que tinham um comportamento perfeito, Jesus falou, vocês são sepulcro caiado, por fora branco, mas por dentro cheio de morte. É igual um túmulo pintado de cal. Esses não receberam. Então você quer receber um bom casamento? Ore a Deus e fala, Senhor, eu não consigo lidar com o meu cônjuge. Olha a minha falta de paciência aqui. Olha a minha ira manifestando. Olha a minha desobediência. Olha a minha rispidez. Olha, essa minha carne gritando, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Dou conta não. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, dou conta não. Fala para ele, olha, não dou conta não. Dou não. Olha aí, pode falar. Dou não.
Agora, se você coloca ele nos caminhos, ele vai coroar você com sucesso. O irmão do teclado, pode subir aqui, o Jefferson, né? Pode subir aqui. Aleluia. É uma maneira simples de você reconhecê-lo, é simplesmente pedindo ajuda. Senhor, me ajuda a encontrar o que eu procuro. Ajuda a ter paciência com o meu cônjuge. Ajuda a ter paciência com os meus filhos. Quantos aqui precisam de paciência com os meninos? Se tiver tanta paciência com esses meninos. Ué, vontade, ó. Fazer igual frango, né? Sim ou não? É, tem dia que essa gracinha toda. Vocês vão ter menino, mas vocês vão ver que vai ter dia que, Jesus poderoso. Os meninos falam assim, Deus, até os meninos custosos falam, Deus, salva eu do meu pai, Senhor. Salva eu. O inimigo está furioso, ele está lá em casa. Aí a esposa fala, pastor, eu tenho que ser salva do meu marido. Essa coisa abençoada que Deus te deu. Pastor, não foi Deus que me deu não, porque na época eu era ímpio, eu casei com ele sem ver, eu era cega. Mas Deus transforma água parada em vinho. Deus transforma maldição em bênção. Com Jesus vai dar tudo certo. Amém? Aleluia. Olha só, mas será que eu preciso de orar por coisas tão triviais, tão simples? Sim, ora por tudo. Algo que Deus falou comigo durante essa semana, na oração de manhã aqui. Quem estava comigo, lembra quando eu falei isso? O nosso Deus é o Deus do micro. Nosso Deus é o Deus do invisível. O átomo, nós não vemos. O átomo está em tudo aí. Nós não vemos. É uma partícula que ela está em movimento, os elétrons ali em movimento, ao redor de um núcleo ali. Eu nem entendo de ciência, mas você estudou isso. O átomo é um negócio que a gente não vê. Deus começou tudo por meio de uma partícula invisível. Mas Ele também é o Deus do universo, que o homem, com o seu maior telescópio, não consegue enxergar o final. Ou seja, o nosso Deus é o Deus do mínimo e o Deus do máximo. Ou seja, Ele também é o Deus do mínimo. Seja fiel no pouco. Olha aqui para mim. É quando você crê que Deus vai fazer coisas pequenas, seja fiel no pouco e Ele vai te colocar no muito. É quando você coloca Ele para todas as coisas. Está costurando? Coloca Ele. Está limpando a casa? Coloca Ele. Tudo que nós formos fazer, nós devemos colocar o Senhor, queridos. Tanto é que quando Ele fala de fé, Ele fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda, mínimo, é capaz de transportar montanhas. Ou seja, sabe o que Deus quer? Que nós possamos colocar a Ele nos mínimos detalhes da nossa vida. Que você possa conversar com Ele em pensamento o dia inteiro, em todo o tempo, orando em línguas. Orai sem cessar, em todo o tempo. Todo o tempo. Sabe aquele pecado que tenazmente te assedia e me assedia? Fala com Ele, fala, Deus, está aqui o pecado, batendo na porta. Estou com vontade de pecar. Bem provável que eu não vou dar conta. Eu vou cair no pecado. Vou falar mal da pessoa que eu não devo falar. Vou olhar o que eu não devo ver. Vou tocar onde que eu não devo tocar. Vou me irritar, coisa que não devo fazer. Vou passar do ponto agora com o meu cônjuge. Senhor, me ajuda nos mínimos detalhes. Isso fala, olha aqui para mim. Isso fala de comunhão, de relacionamento. Se você não consegue relacionar com Ele no pouco, no muito você não vai ter fé. Mas quando você vai começar a ter sinais de coisas pequenas, de pedidos pequenos, que aparentemente parecem ser inúteis, aí na medida que você começa a ter respostas,
desses pequenos pedidos em oração, você vai começar a crer que Deus é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E quem crê diz amém. Seja fiel no pouco, conversa com ele, coloca tudo. Irmãos, o homem caiu como? Numa coisa simples, trivial, que é comer. Comeu o fruto errado. É simples ou não é? Simples. Coloca Deus em tudo. Vai dormir e fala: Senhor, quero acordar amanhã sem dor na coluna. Ah, mas esse colchão meu aqui não dá não. Não, se for o caso, o Espírito Santo vai lá, amacia ali um colchão. Se não for o caso, no outro dia ele te dá o dia para você ir lá e comprar um colchão novo. Quem quer um colchão novo diz amém. Eita Deus, eu falei o que você está precisando, gente. Tem algum vendedor de colchão aqui? Já te dei a deixa, irmão. Tem vendedor de colchão? Quem está querendo abrir uma empresa, abre logo de colchão. E vem para cá na porta e fala: ó, colchão, a prestações a perder de vista. Vai bamburrar, irmão. Aí, ó, tem gente que está querendo saber o que vai fazer. Mas olha só, ele vai colocar palavras na sua boca que vai tocar o coração da sua esposa. Fala para Deus, fala: Deus, me ajuda. Porque, irmãos, mulher é um mistério. Mistério que envolve fogo. Um dia quer de um jeito, outro dia quer do outro. Você fala: mas Deus. Homem é tão previsível, né? Homem é um sujeito previsível. Mas mulher não. Mulher dribla mais que Neymar, Ronaldinho, Gaúcho, Pelé. Vai para cá e corta de lá. E você fala: mas cadê? Tá vendo? Você ir lá e passa. Pede para Deus. Pede para Deus te ajudar para fazer coisas simples no seu dia a dia. Você vai ver que haverá menos frustração na sua vida. Você vai realizar coisas que você nunca imaginou realizar. Ah, pastor, eu acho que eu não preciso orar sobre isso, pois é algo tão pequeno. Como eu disse para você, o nosso Deus é o Deus do mínimo e do máximo. Coloca tudo diante do Senhor, para que Ele possa te conduzir. A vida cristã não é uma vida de fórmulas. Ei, todo lugar que você for e te der uma fórmula, sai fora. Olha, não é que as fórmulas são boas, mas o apóstolo Paulo fala: aquilo que quero fazer não faço. Imagina nós então. Então a vida cristã é uma vida, olha aqui para mim, é uma vida na qual você vive com Deus que mora dentro de você e se tornou um contigo. O que mais Deus gosta é de relacionar conosco. Marcos 3,14, se eu não me engano, diz que Jesus veio primeiro para estar com eles e depois o enviou para operar milagres. Deus quer primeiro estar com você, conversar com você, no mínimo, na educação dos seus filhos, no seu casamento. De repente você está aqui há tanto tempo e o casamento seu é mais ou menos. Experimenta invocar o Senhor todos os dias, em todo momento, mesmo depois de seu erro. Queridos, não tem uma fórmula para criar filhos, não tem. Tem um filme que o pastor Luiz até mencionou, esse filme, que um pai muito rude, muito firme, daqueles nascidos lá em Jussara, chubruto. Não, meu pai nasceu em Jandai, eu que nasci em Jussara, mas eu também sou esse pai, tem hora, né? Educa os meninos dele, os meninos estavam tudo frustrados, os meninos, um filme americano, uma comédia, os meninos tudo frustrados, porque o pai era duro demais. E aí, só que um belo dia, estão lá na casa dele, um cara chega, bate na porta, falou: fulano de tal, está aí, o seu pai está aí, o Barone está aí? Falou: não, meu pai não está aqui não. Ah, por que você veio, está querendo o que com ele? Não, que vim aqui para agradecer ele. De que? Não, era funcionário dele, e ele me abençoou. Se hoje eu sou um homem abençoado, da minha família, nos meus negócios, sou próspero, por causa do seu pai. Aí os dois olharam para o outro, assim: aquele velho duro? Não. Ele era firme comigo, falou: ó, para com essas molezas, levanta aí, rapaz, vira homem, rapaz, vai lá e faz isso, vai dar certo. E quando ele era firme comigo, eu respondia e erguia a cabeça e fazia. E hoje, se eu tenho algum sucesso, eu conto um pai firme aqui. Quantos aqui tiveram um pai firme e você hoje dá graças a Deus por conta do seu pai firme? Eu dou graças a Deus. Eu dou graça. Agora eu sei que alguns passam do ponto,
Mas deixa eu te falar uma coisa, está vendo que nós precisamos de Deus para tudo? Para uns é terrível, mas para outros pode ser muito bom. Nós precisamos de Jesus para ensinar os nossos filhos. A equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Ore sem cessar. Como que é isso? Não é você ficar de joelho 24 horas por dia. Não. É você invocar o Senhor o dia inteiro. Você pode sair do carro e falar: ó Senhor Jesus. Você pode acordar de manhã e falar: ó Senhor Jesus, eu sou justiça de Deus em Cristo. Você pode entrar dentro do ônibus e falar assim: glória a Deus, porque eu tenho pernas para entrar no ônibus. Se você de repente não está conseguindo andar, fala: glória a Deus, porque eu estou vivo. Senhor, me ajuda hoje, eu vou trabalhar, estou precisando de vender. Eu preciso vender amanhã 5 mil reais para dar a comissão, para eu alcançar a meta. Tem alguém que está precisando de vender 5 mil reais amanhã? Aleluia. Aí já tomou posse ali, fala: é eu, pastor, sou eu, pastor. Tem muita gente aqui precisando. Clama a Deus em tudo. Queridos, olha aqui para mim. É ruim falar de mim, mas eu sou um homem abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Em tudo que eu faço eu coloco o Senhor. Eu procuro colocar o Senhor. Eu tenho sido bem sucedido desde quando eu converti. Eu sou pastor, estou no lugar que eu deveria estar. As finanças que eu tenho é o que eu poderia ter. A esposa não tem jeito de ter melhor que a minha. Filhos maravilhosos. Uma equipe de pastores abençoados, não são? Abençoados, meus pastores. Discipuladores, o que é isso? Time de alto nível, sim ou não, irmão? Não são? Sou fã dos líderes, homens de Deus, nobres, homens tementes e mulheres tementes. Uma rede dos kids poderosa. O James ali, né, James? O melhor técnico de som da cidade está ali comigo, ali atrás. Aleluia. Uma equipe dessa aqui abençoada, ungida. Tem até gente do Bueno aqui para cantar conosco hoje. Aleluia. Está até aberto a receber ofertas, né? Pagar gasolina. Aleluia. Queridos, eu sou grato a Deus. Ter aqui você me ouvindo. Não foi lá ver o jogo do Vila. Não é graça? Oh, irmãos. Aí, ó. Foi campeão porque você veio aqui. Se tivesse ido lá, ia perder. Queridos, qualquer coisa que você fizer, inclua o Senhor. Desenvolve esse hábito. O nosso Deus é o Senhor das batalhas. Fala assim: o meu Deus é o Senhor das batalhas. É o Senhor dos exércitos. Por que você vai sair fazer alguma coisa sem invocar Ele? Coloque Ele em tudo. Tudo. Quando você coloca Ele em tudo, você demonstra dependência de Deus. E Ele moverá céus e terra para te abençoar. Coloca Ele. A dependência de Deus não é uma fraqueza, e sim a sua força. É quando somos fracos e reconhecemos que não somos, aí que Ele é forte em nós. Se esvazia da sua força. O pior erro de um homem é acreditar que ele tem força. A soberba está a um passo da ruína. Ela precede a ruína. Então seja dependente do Senhor. Vamos ficar de pé. Queridos, quando você não reconhece o Senhor, você está sendo orgulhoso. Você está dizendo que você não precisa do Senhor. Quanto mais você depende de Deus, melhor as coisas vão funcionar na sua vida. Você dará mais frutos. Você vai ver o fruto do penoso trabalho. Porque o Senhor, o guarda de Israel, é contigo. Olha aqui para mim. Decida orar. Alimenta você espiritualmente. Você consegue ficar só com a bolacha de água e sal o dia inteiro amanhã? Não, é difícil. Você pode até ficar, mas você vai ficar alguns dias. Daqui a um tempo você vai ficar fraco. Aprenda a ler a Bíblia. Aprenda a orar. Faça orações curtas durante o seu dia inteiro. Alimenta do Senhor e você será nutrido. Irá fortalecer. Todos os dias, reserva um tempo para você ler a Escritura.
para você buscar do Senhor, nem que seja 2 minutos. Invoca o Senhor. Invoca o Senhor. Experimenta fazer isso. Coloca o seu relógio para despertar amanhã. Para você vir na oração. Se você não pode, para despertar lá pelas 9 horas, para você poder invocar o nome do Senhor. À tarde, para você invocar o nome do Senhor. Não tinha oração dos anjos, não é isso? Às 18 horas, passava lá, os mais velhos que lembram. Dava aquela musiquinha, você já sabia, né? Que ia parar para orar em algumas casas. Ora na viração do dia, porque Deus ia vir ter com Adão na viração do dia. E por fim, coloque farinha na panela. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso do 38 ao 41, diz assim: voltou Eliseu, o profeta Eliseu, para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe panela grande ao lume, e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo-a dela, encheu sua capa de colossítinas. Voltou e cortou-as em pedaços, e pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram a comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, veneno na panela, ó homem de Deus. E não puseram comer. Porém ele disse: traze farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. Já não havia mais nenhum mal na panela. Traz farinha. Farinha de quê? Farinha de trigo. Quem que é Jesus? O trigo que caiu na terra, morreu para que nós pudéssemos ter vida. O trigo que foi moído na cruz do Calvário. O trigo que recebeu pressão. O trigo que aponta, essa farinha aponta para Cristo. Coloca Cristo no meio da sua casa. O que é normal no mundo é o seguinte: essa panela está com veneno, vamos pegar o cozinhado e jogar fora, sim ou não? Mas alguns pensam assim: vou pegar minha esposa e jogar fora, ela é o veneno da minha casa. Não, vou pegar meu marido, ele é o veneno, ele é o veneno. Não dá para viver com esse homem não. Não é nenhum desse mundo dá conta desse homem. Ele é venenoso, pastor. Vou pegar ele e jogar fora, arrumar outro. Vai dar problema do mesmo jeito. Deixa eu te falar uma coisa: o veneno está na nossa carne. Eita! Aqui é só para vocês do Recanto essa revelação. Anota aí, que Deus ama vocês. O veneno está na nossa carne. Nela não habita bem nenhum. Coloca Jesus, coloca a farinha. Seja cheio do Espírito. E Ele pode mudar o seu casamento. Ele quer mudar o seu casamento. Coloca Jesus na sua criação dos filhos. Coloca Jesus no seu trabalho. Coloca Jesus lá na sua família, na sua casa, e as coisas vão ser transformadas. O veneno vai sair. Comece de você. Depende de ser uma pessoa amargurada, murmuradora, pessimista. Encha-se de Jesus, e os seus olhos serão bons, e o seu coração será bom, e a sua boca vai falar do que está cheio o coração. Quando você está cheio de Jesus, vai sair vida. Vai sair vida. Vida. Mas nós temos que ser cheio. Coloca a farinha na sua vida. Seja cheio de Jesus. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, entoando e louvando de coração, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oh, queridos, oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, trazei a farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. Eu quero declarar: casamentos ruins vão ser cheios de Jesus e vão se tornar em casamentos bons, palatáveis, gostosos. Ei, olha aqui para mim. Outra revelação que é para vocês. Comida fala de prazer. Casamento, o primeiro deles foi colocado no jardim de delícias, jardim do Éden, jardim de delícias. E o mandamento
era o seguinte: sede fecundos, multiplica. Olha só o mandamento: tenha prazer. Casamento não pode ser casamento sem prazer. Coma da árvore da vida e tenha prazer com a mulher que eu te dei. Homens, e eu desafio os homens: seja cheio do Espírito, e você vai ter uma esposa que você nunca imaginou ter. Homens, Deus não foi tratar com Eva, foi tratar com Adão. Homens, sejam cheios do Espírito, e você vai gerar uma mulher, porque a mulher saiu de dentro do homem. Então, homens, sejam cheios do Espírito, e a sua mulher vai ser uma mulher que vai ter vida, graça, vai fluir vida. Ela vai se tornar uma mulher prazerosa, que vai te dar prazer. Pastor, mas não bate assim em mim não, estava indo tão bom. Mas Deus não foi tratar com Eva, foi? Eva, você comeu? Não, Deus só falou: Adão, vem cá. Que história que é essa, rapaz? Onde você está? E Adão faz a borrada e sai escondendo, né? Você quer resolver o seu casamento? Coloca farinha na panela, e onde há morte vai ter vida e vai ter prazer. Você vai desfrutar de prazer, amém? Abraça aí o seu cônjuge agora, comece a orar, abençoa o seu casamento. Vamos cantar uma canção aqui, mas comece a orar. Eu quero ver você orando. Você que é solteiro, ora para o seu futuro casamento, ora pelo casamento dos seus pais, ora pela sua família. Ore, ore, ore. Oh, Espírito de Deus. Abençoa sua esposa. Abraça os seus filhos, ora com os seus filhos. Eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Espírito de Deus. Bondade me seguirá. A bondade disponível para a sua casa. A prazer, a gozo, a alegria. Deus tira a morte e traz vida. Ele ressuscita casamentos. Jovens, ore pelos seus pais, ore pela sua família. Vamos cantar juntos essa música. Aumenta a sua voz. Só as vozes. Aumenta a sua voz. Erga suas mãos mais alto. Profetiza. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. No Salmo diz isso: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Aleluia. Erga o pão para o alto. Alguém aqui está sem o pão e o cálice? Alguém está sem os elementos da ceia? Tem um irmão ali, tem outro ali que está sem. Só um. Tem outro ali rapidamente. Outro ali. Aleluia. Fica com sua mão levantada.
Identifique aí quem está sem um elemento. Balança sua mão aí, quem está sem um elemento. Já repartiram ali, amém. Erga o pão para o alto, fala assim: este pão é o corpo do meu Senhor Jesus Cristo. Ele é a farinha que foi colocada na panela, que é onde havia morte, Ele transformou em vida, alimento para todo aquele que nele crê. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Ao comer deste pão, eu declaro que o meu casamento é sarado, que os meus filhos são abençoados, em nome de Jesus. Erga o cálice, fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao beber deste cálice, eu desfruto do perdão dos meus pecados. Eu sou totalmente perdoado dos meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Ao tomar deste cálice, eu declaro que eu sou justificado. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Feito isso, você está abençoado essa semana. Desfrute de uma semana poderosa no Senhor. Amém? Recomendo, passe lá no final, ali no canto, adquira o seu livro do jejum e seja abençoado. Deus abençoe os irmãos. E amanhã nós teremos oração aqui às 5h30 da manhã. Fique na paz, uma semana poderosa no Senhor.